renegadas por muitos investidores que insistem em afirmar que são as piores empresas da bolsa e que nunca ousariam a investir nessas empresas. A verdade é que as estatais colecionam bons indicadores, inclusive alguns deles maiores do que as próprias empresas privadas. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você entender o que está em jogo. Fala aí, investidor, eu sou o Gabriel, analista CNPI, e antes da gente ir direto pro vídeo, queria te convidar aqui a curtir, a se inscrever nesse canal, porque é assim que você me ajuda a crescer esse canal e assim distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então não perca tempo, já dê logo o seu like. É verdade que muitos governos gostam, usam e abusam das empresas estatais justamente pelo fator de perpetuação do poder político, entregando a diretoria e os demais cargos de confiança a pessoas que sequer são da área de atuação daquela empresa. E eu tenho certeza que o resultado disso você já conhece muito bem. Se não conhece, eu falo que agora, isso é uma catástrofe. De 2002 a 2017, uma pesquisa apontou que a Eletrobras, entre tanto ineficiência estatal como também corrupção, perdeu mais de 182 bilhões de reais, o que é o equivalente a quase 300% do próprio valor de mercado que essa empresa hoje tem na nossa economia. Da mesma forma, a Petrobras, só através da desvalorização dos seus ativos, que são medidos através de testes de impairment, registrou perdas de mais de 111 bilhões de reais. E aqui considerando somente gastos com corrupção e propina, através, por exemplo, das compras das refinarias de Abreu e Lima, de Pasadena, no Texas. Aqui não foi considerado nada de ineficiência estatal, que muito provavelmente foi muito maior, inclusive, do que a própria corrupção. Então você consegue imaginar o tamanho de um estrago que um governo pode gerar a partir do momento que esses cargos de confiança nessas empresas são distribuídos a pessoa que não tem a menor capacidade, capacitação técnica para realmente entregar os resultados que são esperados daquelas estatais. É verdade que hoje as leis ao redor das empresas estatais estão muito mais rígidas do que já foi no passado. Isso aqui de fato é um alento para nós investidores que prezamos por uma boa governança corporativa em alguma companhia. Mas agora focando exclusivamente nas operações e nos múltiplos de preço que as companhias hoje negociam na bolsa de valores, vamos começar focando na própria Petrobras. A empresa tomou várias medidas muito acertadas ao longo da última década. Aqui a citar o próprio desligamento e venda de várias plataformas que não geravam rentabilidade para a companhia, o desligamento e venda também de algumas refinarias que foram usadas como propina no passado, que hoje não fazem mais parte do próprio ativo da companhia. Além do mais, outras medidas muito importantes. Começar aqui a redução dos aluguéis que a companhia tinha que pagar através de várias lajes corporativas, a redução do quadro de funcionários, mas aqui principalmente dois fatores. O menor custo de extração do petróleo, principalmente aqui através do desenvolvimento das tecnologias do pré-sal, que conseguiu avançar muito. Isso, consequentemente, permitiu que a Petrobras tivesse um custo de extração desse óleo, do petróleo, muito mais barato do que já foi no passado. E a segunda medida aqui importantíssima foi através da redução do endividamento da empresa, que historicamente sempre foi muito elevado. Então agora que a Petrobras caminha em um sentido de reduzir e controlar a sua dívida, que no passado recente já foi muito alta. O endividamento da Petrobras já chegou na casa dos 100 bilhões de dólares, enquanto hoje gira ao redor de 75 bilhões. Uma diferença de 25 bilhões de reais realmente é uma coisa muito gritante. Isso acabava produzindo um índice dívida líquida sobre EBITDA que já chegou a ultrapassar a casa de 32 vezes. Só que como parâmetro a gente utiliza como valor tido como saudável o máximo igual a 3 vezes. Então perceba realmente que a Petrobras negociava 10 vezes mais dívida do que era tido como saudável. E hoje, na verdade, a Petrobras é tida como uma companhia saudável em termos de endividamento. Porque por mais que a empresa ainda tenha muita dívida bruta, a empresa também consegue ter uma boa geração de caixa operacional e também ela tem muito caixa parado, o que dá suporte realmente a esse pagamento de dívidas sem maiores problemas, o que não era verdade no passado. Então hoje o endividamento da Petrobras, por mais que ainda seja alto, dividindo esse valor da dívida líquida sobre o EBIT, que é a sua aproximação do lucro operacional, a gente vê hoje uma companhia muito mais saudável do que já foi no passado. Então, para tornar essa análise ainda mais clara, a gente pega aqui os dados de 2015, que foi o epicentro dessa crise na Petrobras. A gente via que a empresa tinha um valor de firma ao redor de 500 bilhões de reais. Porém, desses 500 bilhões, 400 dele era somente através de dívida e somente 100 bilhões
era através das suas operações. Então, 80% de todo o valor que a Petrobras tinha no mercado era através do valor das suas dívidas. Somente 20% era realmente o que interessava, que são as suas operações. Hoje o cenário mudou bastante. Dos 650 bilhões que representam hoje o valor da firma da Petrobras, quase metade dele é através das suas operações e a outra metade de dívidas. Ainda assim, a gente pode ver que é uma empresa realmente muito endividada, mas muito longe do que ela já foi no passado. De fato, esse é um avanço enorme. Então hoje nós temos uma estatal que é muito mais produtiva, eficiente, com endividamento controlado, e isso tudo aqui refletido em melhores índices de lucratividade, rentabilidade e até mesmo acaba refletindo no preço da empresa, porque a partir do momento que você compra uma ação da Petrobras hoje, você leva muito mais operação e muito menos dívida em relação ao passado recente. E traduzindo isso aqui em números, se a gente faz uma comparação entre múltiplos de preço da Petrobras entre outras empresas petrolíferas, a gente vê que hoje a Petrobras possui um múltiplo EV sobre EBITDA, que é o valor da firma, dividido pela aproximação do lucro líquido da companhia. O EV sobre EBITDA da Petrobras é muito menor do que as principais empresas concorrentes, aqui a própria ExxonMobil e também a Chevron. A Chevron, por exemplo, negocia a um múltiplo 300% maior do que a Petrobras negocia hoje, e a ExxonMobil negocia 270% maior do que o próprio EV sobre EBITDA da Petrobras hoje, que gira ao redor de 6 vezes. Realmente uma diferença muito absurda, embora a própria operação entre essas companhias não sejam tão diferentes, tão discrepantes uma da outra. Então, resumindo todo esse cenário, a gente vê que é uma empresa que realmente evoluiu muito ao longo dos últimos anos, mas ainda assim o preço está longe de abater os principais concorrentes dessa companhia a nível mundial. Então, é uma companhia que evoluiu, mas o preço ainda está muito discrepante ao que já é a própria Exxon e a própria Chevron. Agora, sobre a Eletrobras, a gente pode tirar aqui as mesmas conclusões, que essa também é uma empresa que evoluiu muito ao longo dos últimos anos, a começar aqui pela própria privatização das suas distribuidoras de energia, que não eram operações realmente muito rentáveis, o corte de mais de 1.200 funcionários do quadro técnico da empresa. Além do mais, a empresa reduziu em 31% os encargos que ela tinha com a dívida, já que a empresa também já passou por momentos financeiros bem conturbados no passado não muito distante. Então, se a gente pega todo esse avanço da empresa hoje, a Eletrobras é uma companhia muito mais segura, muito mais robusta do que já foi no passado, e todo esse avanço operacional também refletido em melhores múltiplos. Então, hoje a gente consegue ver um avanço da margem líquida da empresa muito significante. Isso tudo aqui é reflexo do próprio avanço operacional que a empresa vem passando ao longo dos últimos anos. Acontece que o próprio avanço da qualidade operacional da empresa não foi seguido pelo mesmo aumento dos preços da Eletrobras. Então, hoje nós temos uma companhia que é muito melhor em termos operacionais do que era no passado, embora os preços que ela negocia hoje suas ações é muito próximo ao seu passado recente. Inclusive, se a gente faz comparação entre o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação, a gente vê que hoje ele é abaixo de 1. É verdade que historicamente a Eletrobras negocia esse múltiplo abaixo de 1, mas se a gente faz comparação com outra empresa estatal no mesmo setor de energia elétrica, no caso aqui a CEMIG, nós vemos que o preço sobre o valor patrimonial da Eletrobras hoje é menor do que a CEMIG, que também é uma empresa de capital público. Por fim, merece destaque aqui o Banco do Brasil para a gente fechar essa nossa análise, porque o Banco do Brasil historicamente sempre foi uma instituição muito segura, que fazia suas operações de crédito a pessoas e instituições que são seguras. Então, se aquela instituição que o Banco do Brasil historicamente emprestava não tinha um risco de crédito, acabava que o banco não tinha uma rentabilidade tão alta igual se fosse emprestar para os clientes mais arriscados. Sempre a rentabilidade anda de acordo com o risco. Então, por ser um banco que historicamente emprestava a clientes mais seguros, acabava que a rentabilidade do Banco do Brasil não era realmente no mesmo nível do que os outros grandes bancos. Acontece que, no último ano, isso começou a se reverter, porque por mais que o banco ainda continue muito seguro em termos de operação de crédito, a rentabilidade que o Banco do Brasil conseguiu extrair através de seus clientes foi muito próxima, se não maior, do que alguns outros bancos que historicamente tinham rentabilidade maior. Então, o que a gente consegue ver? Que hoje é um banco que mantém a sua estrutura, sua solvência, sua liquidez, sua saúde financeira intacta e exemplar. Realmente é um banco muito seguro em termos de operação, mas que ao invés de ter uma rentabilidade menor do que era ser esperado dele, a gente vê que hoje é um banco que anda em linha em termos de rentabilidade com outros grandes bancos.
Porém, mesmo a qualidade das operações está em linha com os outros bancos privados aqui no país, a gente vê que hoje os múltiplos de preço que o Banco do Brasil negocia ainda é muito abaixo do que o próprio preço do mercado. Também é verdade que, historicamente, o banco sempre negociou com desconto em relação às empresas privadas, justamente pelo fator de risco de governança corporativa. Porém, nós temos que levar em consideração que a operação em si já é muito próxima aos próprios players privados, embora o preço ainda seja muito discrepante. Então, fazendo aqui uma comparação entre múltiplos, o primeiro desses múltiplos que nós podemos pegar é o próprio preço do banco dividido pela sua carteira de crédito expandida. Então, isso aqui dá uma visualização para a gente de quanto nós, acionistas, estamos dispostos a pagar por aquela carteira de crédito do banco. Lembrando aqui que essa é uma carteira de crédito que tem a mesma rentabilidade hoje do que os outros players privados. Então, esse múltiplo aqui do preço que a gente paga nessa carteira de crédito do Banco do Brasil é quase 1/3 do próprio preço que a gente paga em outros players privados. Realmente uma diferença muito grande, apesar da qualidade entre elas serem muito próximas. Além do mais, se a gente pega aqui os próprios múltiplos históricos que o Banco do Brasil já negociou no passado, mas que seja um banco muito seguro, que hoje esteja em linha com os outros bancos, a gente vê que os múltiplos preço sobre o valor patrimonial e preço sobre o lucro do Banco do Brasil também são bem próximos e até um pouco menor do que o banco já foi negociado no passado. Então, resumindo aqui tudo, nós vemos que tanto a Petrobras, quanto a Eletrobras, como também o Banco do Brasil são instituições, são empresas que avançaram ao longo do tempo, embora o preço nas ações não refletiu essa melhora de qualidade. Então, basicamente, nós temos hoje ações que são melhores, negociadas a preços lá nos anos de grande crise econômica que o nosso país viveu. Por fim, chegamos agora ao final do nosso vídeo. Eu quero te agradecer por você ter assistido até o final e já queria te pedir aqui de novo para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque é assim que você ajuda o meu canal a crescer e a espalhar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. E aproveita e deixa aqui no comentário qual é a empresa que você quer que eu faça análise na próxima semana. Então eu agradeço a sua atenção e espero você na próxima.